bate-papo do nosso Júlio Verde. E hoje a conversa vai ser com a doutora Mirela Fuco, que é dermatologista, e é uma peça importantíssima no diagnóstico precoce, no tratamento de câncer de pele. E eu vou começar com uma pergunta básica, né, que é o que é o câncer de pele? E como é que ele se divide? Quais são os tipos, né? Qual é o mais perigoso? Tem o mais bobinho que os pacientes falam? O que é que você pode dizer pra gente disso aí? O câncer de pele é aquela lesão que inicia de forma diferente, né, Ana? A gente chama de... É o patinho feio, é aquela lesão que cresceu, mudou de cor, que inflamou, que coçou, às vezes que doeu. Então, é algo que você não tinha, ou que apareceu, ou que modificou. Normalmente, a gente separa os cânceres de pele como lesões não melanocíticas, ou seja, que não tem coloração, né? Da lesão que a gente chama de melanocítica. Os mais comuns, graças a Deus, não são os que matam, né? A gente tem o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que são os mais frequentes, que a gente tem um pouco de raiva quando a gente fala de câncerzinho, porque nós sabemos que apesar de não matar, são aqueles tipos que às vezes vão deformar o paciente, leva a perda, no caso de vocês, da orelha, né, da lesão, Nasal, né? das estruturas nasais, parte da boca, enfim, que deforma o paciente. E existe aquele tipo de câncer de pele, que é o mais temido, que é o conhecido melanoma, que é aquele que mata o paciente, e às vezes num tempo muito rápido. Por isso que precocemente a gente identificando com medidas mais simples, a gente conseguiria salvar muita gente ou impedir, né, que aconteçam essas amputações, essas deformações. Ah, perfeito. Na verdade, a cabeça e o pescoço ela acaba entrando nesse cenário do câncer de pele quando a gente tem as lesões maiores, que a gente precisa fazer ressecções maiores, a gente faz retiradas maiores, às vezes, para fazer reconstruções com retalho, mas o dermatologista também faz esse tratamento, ele não faz só o diagnóstico, né? Lesões menores que não precisam de reconstruções tão extensas, ele já faz esse tratamento. Então, a dermatologia não é só a parte estética, eles são uma parte fundamental aí nessa parte de rastreio e diagnóstico do câncer de pele. E ainda diria mais, normalmente a gente faz esse tratamento cirúrgico, mas muitas vezes para umas orientações mais específicas de prevenção, a gente pede socorro para eles também, até porque o maior fator de risco é a exposição solar e quem sabe realmente sobre isso é o dermatologista. Como é que vocês fazem essa orientação aí com relação à proteção solar desses pacientes, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm esse costume. Isso, o paciente acha que o filtro solar só é para ser usado quando ele vai à praia. E principalmente onde nós moramos, a incidência solar é alta durante todo o ano, inclusive no período do inverno, quando a gente tem chuva e quando a gente tem o tempo mais nublado, né? E mesmo dentro de casa a gente precisaria usar o filtro solar. Então muitos desconhecem essa informação. E é importante saber que a gente só precisa de uma área do dorso das nossas mãos para que a gente consiga ter a captação solar essencial, tanto para a produção, por exemplo, de vitamina D, né? Como também para a formação de lesões que são danosas à nossa pele. Então, se você tem, por exemplo, uma área coberta que não pega sol, mesmo nessa área você pode ter o desenvolvimento de lesão cancerígena pela exposição de outras regiões. Então, se você expõe, por exemplo, braços numa moto, o dorso das suas mãos, a sua face, o seu colo, o seu pescoço, essas regiões elas vão captar uma quantidade de radiação que vai ser suficiente para você desenvolver, por exemplo, um câncer de pele em uma área que é coberta, tá? Perfeito. Então, o ideal é que a gente use o filtro solar enquanto a gente tiver durante o dia ou com exposição luminosa ou de radiação. Eu tenho uma brincadeira que eu falo que... É igual a sempre, né? O dia Isso, inteiro de protetor solar. eu Acordou, falo. protetor solar. As pessoas falam, quando é que eu devo usar?
Aí eu até falo que eu também não gostava de usar, e você, conforme você vai vendo casos e casos de câncer de pele, você passa a usar, nem que seja por isso, né? E aí eles falam, não, mas eu saio de casa ainda de madrugada. Eu falei, vai usar. Não, mas eu não gosto, vai usar. Então você vai usar sempre. É com vontade, é sem vontade, é com sol, é com chuva, é nublado, não importa, você vai usar. Ficou na dúvida, você vai usar. Não tem opção, Sim. né? E uma peculiaridade dos cânceres de pele em cabeça e pescoço, que a gente vê bastante no consultório, é, às vezes a gente recebe um encaminhamento da dermato de uma lesão pequena, não é uma lesão grande, mas é num lugar estratégico. Às vezes é na asa nasal, às vezes é na ponta nasal, às vezes é na pálpebra inferior, superior. E o paciente vem com a ideia de que aquela lesão a gente vai conseguir tratar fazendo com que ela desapareça. E não é assim, né? A cirurgia do câncer de pele, ela precisa de uma margem de segurança. Então, a lesão que o paciente vê não é o defeito que vai ficar. Às vezes o defeito é maior. E dependendo do lugar do corpo, a reconstrução é mais difícil. E na face, esteticamente, muitas vezes incomoda para o paciente. Então, assim, as lesões precoces, elas são, assim, boas de tratar. Quando a gente trata a lesão de braço, do dorso, enfim, da perna, a gente não se preocupa tanto com a estética, porque às vezes fica escondidinho e às vezes é muito mais fácil de fechar. Mas na cabeça e pescoço, quando vem lesão pequena, mesmo lesões de, sei lá, 1,5 cm, para a gente, dependendo do lugar, já é uma lesão considerável e vai precisar, às vezes, de um retalhinho e a cicatriz vai ficar maior. Então, assim, quanto mais proteção para evitar esse tipo de câncer, né, melhor. Até porque o rosto da gente é a parte do corpo que geralmente está exposta, né? Rosto e colo. Então, é exatamente onde vai aparecer esse danado desse CBC, desse SEC ou, às vezes, do melanoma. Nessa história do rosto ser a vitrine, o que eu acho mais legal para vocês, eu pego com uma certa frequência os pacientes que vão para fazer procedimentos estéticos, que eu acho que é a principal chama do dermatologista, né? Você querer realmente rejuvenescer e ficar bonita e tudo mais. E aí, às vezes, o paciente fala, doutora, eu fui porque eu queria fazer um botox, alguma coisa, a doutora bateu o olho em mim e achou isso aqui. Eu fiz perfeito, realmente não dava para ver, mas um olho treinado faz toda a diferença, né? E nessa história de olho treinado, vocês fazem o que a gente chama de dermatoscopia. Qual é a diferença da gente olhar e fazer a dermatoscopia? Então, quando a gente faz o exame dermatológico, é como se a gente tivesse uma visão ampliada, uma visão que a olho nu a gente chama, a gente consegue identificar. Por exemplo, no mar de sinais de pintas, a gente vê uma pinta que é destoante das demais. Só que quando a gente vai olhar essa pinta ou esse sinal diferente das demais, num ângulo microscópico, que se chama dermatoscopia, é um exame onde a gente vê detalhes de estruturas profundas, né, na profundidade íntima da pele, onde essas estruturas são estruturas, por exemplo, vasculares, disposições desses vasos e estruturas que a gente chama de específicas de cada tipo de câncer de pele, como, por exemplo, de um carcinoma basocelular, onde a gente tem estruturas em folhas, são coisas diferentes que nós vemos em cada subtipo de câncer de pele que a gente consegue identificar e separar e dizer, por exemplo, você tem um carcinoma basocelular, ou você tem um carcinoma espinocelular. E aí, com isso, a gente consegue delimitar como seria a melhor programação cirúrgica. Então, a dermatoscopia é isso, é uma visão microscópica com estruturas que chegam a determinada profundidade a nível de espessura de pele, que a gente consegue separar e dar nome e sobrenome aos cânceres de pele. Perfeito. No cenário do Júlio Verde, acho que tem tudo a ver, porque o Júlio Verde para a gente é uma campanha de diagnóstico precoce para que a gente possa tratar o quanto antes e aí a gente evite sequelas maiores e tem mais chance de cura. Então, às vezes, o paciente vem com uma lesão pequena que a olho nu a gente fica na dúvida, a gente não consegue saber. Então, muitas vezes, a gente mesmo fala, vamos fazer o seguinte, vai no dermatologista, deixa ele ver com o dermatoscópio. Se ele achar suspeito também aqui, ele vai mandar de volta, senão ele vai resolver por lá.
e a gente vai, né, sempre vendo aí. Principalmente quando é lesão em lugar mais difícil de reconstruir, né? Às vezes tem uma Sim. lesão na pontinha do nariz ou na asa nasal que a gente fica, será? Então é melhor mandar de volta, fazer uma dermatoscopia para ver se é suspeita mesmo, para poder a gente tirar, sabendo que está tratando uma coisa de forma mais certeira. Até porque a gente faz a ressecção com congelação, então a gente acaba fazendo a ressecção com mais margem mesmo. A congelação é uma biópsia que a gente faz na hora para ter certeza se saiu tudo por completo. Então, nossas ressecções acabam sendo mais amplas. Então, às vezes o paciente chega com uma lesão que é relativamente pequena, mas quando a gente tira, a falha é relativamente grande já. Então, para reconstruir acaba sendo maior. Então, o diagnóstico precoce, ele é muito melhor na cabeça e pescoço justo por isso. E aí tá os nossos salvadores da pátria vendo aí lesões pequenas antes da hora. E aí fica também a importância da dermato, não só nesse diagnóstico precoce, e sim nesse acompanhamento conjunto com a cabeça e pescoço, né? Porque vocês operam, retiram, mas o paciente que tem uma lesão de câncer de pele, ele aumenta muito a sua chance de ter um novo câncer de pele. Às vezes próximo ao local, às vezes à distância. Então, fica difícil para vocês que só vão fazer a cirurgia, conseguir fazer esse acompanhamento, monitoramento e identificação precoce de novas lesões, Perfeito. né? Eu brinco que quando o paciente sai da cirurgia, né, eu falo, olha, esse problema aqui está resolvido. Mas agora você tem um casamento com a sua dermato, pode voltar ali que com ela vai fazer o segmento sempre. E se precisar de mim, aí volta. E assim, falando também da importância de regiões mais nobres, né? Como a gente falou, nariz, área de pálpebra, me chama a atenção um caso que a gente teve no período da pandemia, que foi uma mancha que apareceu na pálpebra inferior de um paciente. E aí essa lesão, por um acaso, era um melanoma. E assim, por conta da pandemia, a gente teve um certo atraso, porque tudo foi atrasado na pandemia, e esse paciente tinha um melanoma, tinha uma mutação, né, nesse melanoma, e foi um paciente que evoluiu, inclusive, para a imunoterapia, porque ele fez a ressecção, mas teve que fazer uma ressecção mais ampla na pálpebra, ficou com um tamanho do olho diferente do outro, e ele evoluiu para uma lesão de melanoma intraocular, que é um dos que a gente mais tem medo, né? Porque não dá para a gente diagnosticar, precisa também de outras especialidades envolvidas, como o oftalmologista, né? É o famoso tem que ver logo, independente de que situação. O melanoma já é uma lesão pior. Se deixar crescer, aí realmente é pior ainda. Mais alguma coisa, doutora Ana? Fiquei satisfeita. Satisfeitíssima. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi um prazer recebê-la aqui. Eu acho que os pacientes vão ficar muito bem esclarecidos em relação ao câncer de cabeça e pescoço e ao câncer de pele. Eu que agradeço, meninas. Obrigada. Obrigada pela parceria fora e aqui nos vídeos, né?